Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. E nós estamos, então, dando continuidade ao estudo desse livro aqui, um pequeno, grande livro de Dora Encontre chamado Deus e Deus. Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. E para continuar o estudo sobre o livro, nós temos o nosso companheiro Diego, nosso companheiro Diego Cipriano, né? Troquei, eu sempre enrolo com esse nome, cara. Diogo e Diego, para mim, é uma coisa triste. É a nossa convivência muito próxima. O nosso irmão Diego Cipriano, e vai falar diretamente de Pirassununga conosco sobre o segundo capítulo do livro, que eu tirei da página, que é quando Deus se ausenta, o vazio do cotidiano. Tudo bem, Diego? Tudo bem? Tudo bem, irmão Carlos? A todos e a todas, uma boa noite. Tá certo. Vamos lá, então. Fique à vontade para discorrer sobre o capítulo, Diego. Então, boa noite novamente a todos e a todas. Boa noite, irmão Carlos. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos nesta conversa muito fraterna, muito construtiva, como sempre, e eu tenho o maior prazer de, sempre que possível, estar aqui para aprendermos juntos e crescermos como seres humanos que somos, né, do ponto de vista moral, principalmente, e utilizando a nossa inteligência a favor do bem comum. Esse capítulo, aliás, o livro, ele é de 2007, e a autora Dora Encontre, ela deixa claro, já no seu início, que se trata de um trabalho de cunho poético e eminentemente subjetivo. E isso não é uma crítica, ela ressaltou esse aspecto e nós entendemos que quem ensina, quem aprende, quem escreve, não está apenas racionalizando sobre aquilo que faz, mas também está exercendo os seus sentimentos, os seus valores, as suas alegrias, as suas angústias, as suas esperanças e desesperanças. Então, nesse capítulo especificamente, nós teremos uma subdivisão aqui. A primeira divisão é sobre o Deus. Eu não anotei aqui. É o Deus como objeto de consumo, né? Nós temos o Deus como objeto de consumo e, no final, o Deus reencontrado, né? Aqui nós estamos um pouco nos perdendo hoje, mas é porque realmente todos nós sentimos que parece que Deus se ausenta. E quando isso parece acontecer, nós ficamos realmente numa situação um pouco assim desfocalizada em relação à realidade que nos cerca. Mas é apenas uma impressão, nós falaremos em seguida. Então, chegando no próprio conteúdo, eu gostaria de iniciar com algumas perguntas norteadoras. Não academicamente, mas numa linguagem simples que todos nós possamos aprender juntos. Deus se ausenta ou nós é que nos ausentamos dele? Primeira pergunta. Segunda questão. Deus nos criou a sua imagem e semelhança ou nós criamos uma imagem de Deus a partir do que somos na concretude histórica de nossas múltiplas existências? Agora vem a terceira pergunta. Deus é a suprema inteligência criadora ou um amigo imaginário tão somente? Ou mesmo a figura de um tirano tribal que exige sacrifícios dolorosos e impiedosos em troca de favores mundanos? Deus está dentro ou fora de nós? Então, a partir da leitura deste capítulo, eu entendi que essas três questões, e principalmente a última, que subdivide, em duas partes básicas, elas estão permeando o seu conteúdo. Claro que é uma interpretação. Quem escreve tem a sua ideia, o seu enquadramento lógico, a sua própria formatação
de estilo, o seu conteúdo, que se formata a partir desses padrões, mas quem lê, lê com as percepções, os sentimentos e os anseios também da sua realidade. Esse livro de 2007. Nós estamos em 2019, quase 2020. Aqui assinalando que 2007 antecede o ano de 2008, portanto, que é o ano da crise econômica mundial, da bolha financeira dos Estados Unidos. Claro que agora ninguém sabia que isso iria acontecer, mas parece que existe uma sincronicidade entre os acontecimentos e os diversos domínios das nossas vidas, individual e coletivamente, que acaba pressagiando até vazios que vão se interpor depois nas nossas vidas. Então, acho que é bem nesse espírito que esse livro foi escrito. Se não prevê o que iria acontecer, traz respostas a este contexto especificamente de uma crise civilizatória, que é muito mais do que uma crise econômica, porque é uma crise moral, ambiental, social e etc., e espiritual também, uma crise de referenciais, portanto, mas continua válido hoje, porque traz princípios que são válidos para qualquer contexto, ressalvando também o contexto da sua própria produção. Deus, então, mora numa igreja específica ou numa religião particular? É um Deus exclusivista e chantagista? São perguntas importantes. Bom, antes disso, vamos nos harmonizar com estas questões, é a proposta, mas avançando na leitura. Deus existe. Pensamos que Deus existe, até porque se ele não existisse, tudo seria permitido. Onde estaria então a justiça? Onde estaria a esperança no hoje e principalmente no amanhã, que é construído a partir do hoje? Porque nós estamos, como todos sabemos, numa sociedade capitalista, neoliberal, de cunho empresarial, elevada ao extremo da extrema potência, que nos coloca um trabalho escravizante, rotineiro, nos insere em relações humanas desencontradas, atomizadas, alienadas, e a rotinização da vida se impõe. Todo dia sempre a mesma coisa. É a vida regulada pelo relógio, e geralmente é o relógio do patrão, sem querer demonizar o patrão, porque também é vítima de um sistema excludente, de um sistema que depreda a natureza externa, a natureza não humana, mas também depreda, deprime e vilipendia a natureza humana, a natureza espiritual moral do ser. Então a questão é, Deus nos liga, nos une ou nos divide e separa? Quem separa é a sociedade consumista, a sociedade produtora de mercadorias, de felicidades vãs e temporárias. Então Deus aparece não como problema, mas como a solução. A Dora fala, em dado momento, a nossa autora querida, a fé pessoal enfraquece diante de um nada ameaçador que paira na sociedade. Um nada ameaçador, porque eu me sinto vazio, eu me sinto esse próprio nada. E me ameaça porque eu não sei o que esperar amanhã dele. Porque tudo parece perder o sentido hoje. E se hoje esse sentido se esmaece e se enfraquece, com qual sentido eu vou construir o amanhã a partir da minha experiência pessoal, mas vinculada a uma coletividade? Então Deus parece se ausentar, mas daí é um Deus com D minúsculo. Quando Deus com D minúsculo se ausenta, o ser clama por Deus para que o Deus maiúsculo se aproxime. Eu acho que esse é o espírito não só deste capítulo, especificamente sim, mas de modo geral da obra como um todo. Obra que eu não conhecia, infelizmente, até então, mas graças ao trabalho do Sejus, a gente tem a oportunidade e sempre aprendemos juntos, nos sentimos menos sozinhos, nos sentimos menos desamparados e através da união, da fraternidade, das amizades que nós construímos, possamos uns auxiliar aos outros, nos melhorarmos como seres humanos, nos instruirmos mutuamente
e, a partir disso, encontrar um sentido maior para nossas existências. A Dora diz que Deus no passado, isso engloba o passado presente, mais próximo, perdão, como também um passado mais longínquo, ele estava imiscuído numa percepção de tempo em que se relacionava com ritos de passagem, mudança das estações do ano, né? Dias levavam nomes de festas sagradas e as horas eram marcadas pelas orações. Então havia um contato maior com o cosmos, com a natureza que nos rodeia e desta conosco mesmo. Né? E como que é hoje? É um tempo e um Deus que é marcado por datas de pagamento, opressões e obrigações financeiras, horas vendidas às empresas e precariamente é quando nós temos, como diz Ricardo Antunes, o privilégio da servidão moderna. Quem não tem esse privilégio morre de fome. E a fome não parece atingir uma nação que quer ser reconhecida como pátria do evangelho, mas, na verdade, é a pátria de evangélicos, sem querer demonizar a religião de ninguém, porque nós temos bons evangélicos, mas as lideranças, em sua grande maioria, não têm se preocupado com as desigualdades sociais, e além de não se preocuparem com as desigualdades e as injustiças, elas legitimam o próprio sistema que o Cristo denunciou, que não era o capitalismo, mas já havia ganância, já havia inveja, já havia disputas de ego, já havia disputas de espaço. O que nos sobra, então? A mercantilização de Deus. E agora, as festas religiosas, como o Natal, principalmente a Páscoa, em que há uma futilização, uma exacerbação do materialismo e do consumismo das coisas deste mundo. Eu sou feliz a partir do momento em que eu consumo o Deus mercadoria, o Deus capital, e ofereço o sacrifício da minha vida a Ele. Não existe nada fora deste Deus, com D minúsculo, é claro. E aqueles que se colocam contra esse Deus minúsculo, que é o capital, a força do dinheiro e da ganância, são vilipendiados de uma maneira muito exemplar. Então, nós temos um Deus como objeto de consumo. Quando Deus, então, se ausenta, preenchemos o nosso vazio com bens materiais, ilusões de consumo e a fé numa prosperidade material como um fim último da vida. Compramos e vendemos Deus. E o vazio se impondo, o que sobra? Antidepressivos, drogas lícitas. Drogas ilícitas. E um apelo muito grande à sensualidade e aos prazeres carnais e da matéria. A matéria aqui não utilizada em torno do trabalho no bem, pelo bem comum principalmente, mas como fruição e gozo desmedido, como se não houvesse amanhã. E parece que não há, mas há. Se construímos esse sistema imoral, excludente, mentiroso, hipócrita, nós podemos desconstruí-lo, porque se trata, como tudo na vida, né? Mas Jesus, ele não expulsou os vendilhões do templo. Martinho Lutero não se insurgiu contra a venda do perdão, das indulgências no seu tempo. Francisco de Assis não demonstrou um desprendimento absoluto, praticamente, dos bens terrenos. E nós, por que não estamos conseguindo, de um modo geral, salvo raríssimas exceções, seguir esses bons exemplos? Então, a gente sempre reflete à luz de perguntas. E eu tenho mais facilidade em fazer perguntas, que são perguntas, inclusive, a mim mesmo. Eu estou na jogada. Nós estamos aqui
na área, derrubou é pênalti. Né? Então, aqui também é um exercício, né, irmãos, irmão Carlos, de autoconhecimento. E o Espiritismo, ele bebe no autoconhecimento, na filosofia clássica, principalmente a filosofia grega. Conhece-te a ti mesmo, porque só nos conhecendo a nós mesmos, somos capazes de avaliar nossos defeitos, nossas más inclinações e os nossos potenciais para que possamos nos melhorar ainda mais e nos aperfeiçoar na senda do progresso moral ao longo da nossa jornada evolutiva das múltiplas existências corpóreas neste mundo, aqui especificamente. Porque hoje as pessoas querem um Deus descompromissado, um Deus light, um Deus facilmente consumível, deglutível, livros de autoajuda, amuletos, cristais, mandalas, lugares sagrados, tudo à venda. Venha, que a salvação está ao seu alcance, mas é só aqui. Não depende de você, depende de depositar a sua oferta no altar do Deus mercado. Não se quer a transformação moral para que o bem comum reine na Terra. Se quer o condicionamento dos indivíduos e das grandes massas a uma lógica reprodutivista de um sistema vil, corrupto, que em nada se assenta conforme as leis do Cristo. E à luz, por conseguinte, da doutrina dos espíritos. Exemplo disso, já no amuleto, é o cajado. Pegue o seu cajado, irmãos, aqui no nosso culto. Pegue no seu cajado. Este cajado simbólico vai te trazer prosperidade, entendida como conquistas materiais. Somente, ou quase isso apenas. Uma dada denominação gosta muito do cajado. Se vendem cajados, de Moisés, no caso, se vende a gravata do pastor líder, que ela passaria a virtude, que ele é um empresário muito bem sucedido, e nós devemos seguir o seu exemplo. Sem falar, né, nos coachings, vendedores de felicidades. Eu tenho a fórmula perfeita para a felicidade. Compre-a, só aqui você vai encontrar. O problema é que essa felicidade só vale para o hoje. E também, esses vendedores de felicidade, engraçado, né? Não conseguem aplicar a própria receita em suas próprias vidas. Contradição. Picaretagem. Má fé. O irmão iria falar alguma coisa? Não, olha que você falou do cajado, eu estava lembrando que esses dias um grupo tido cristão, né, estava promovendo venda de vassouras ungidas. Você viu? Não vi, mas acredito. Vassouras ungidas para varrer o mal, né? E não era baratinho, não. Parece que era R$300 cada vassoura, né? Alguma coisa assim. É triste. Para dizer o mínimo, hein? Para dizer o mínimo. O mínimo. E não adianta, tá desrespeitando a religião. Isso não é religião. Isso é estelionato. É crime. Para lembrar que lá de Angola, né? A religião aí foi uma desse tipo de religião. Está sofrendo problemas, está sendo mandada embora, varrida de lá por causa da exploração popular. Olha, e só um detalhe, é um governo socialista. Quer dizer, social-democrata, mas progressista. Né? Porque eles estão explorando, no caso, a boa-fé e o sofrimento das pessoas e reinam em cima da miséria material e moral. Então, nós que temos um compromisso do espiritismo progressista, tal como codificou Kardec, nos colocamos terminantemente contra essas práticas. Isso não é religião.
Outro dia também, nós estamos, é lógico que a gente tem que respeitar todas as religiões, a gente respeita, eu respeito, o Diego respeita, né? Agora, o problema é a exploração da boa-fé das pessoas, é a mercantilização da fé, né? É É um a religião problema. como meio de vida e meio de enriquecimento, E através de dízimos. esses dias um pastor estava chorando, né? Dizendo que porque teve alguém que doou um carro para sua filha. E ele estava dizendo que foi Deus quem pediu para aquele cidadão doar o carro para a filha dele. Então, foi um pedido de Deus. Quer dizer, são coisas, né, Se Deus pediu, quem sou realmente eu para lamentáveis. contrariá-lo, Pois é. né? Mas assim, não estamos aqui zombando das pessoas. Nós estamos aqui lamentando este quadro e entendendo o motivo delas, porque elas também sentem esse vazio do Deus que parece se ausentar. E para preencher esse vazio, quando alguém oferece uma receita fácil, aparentemente, por que não tentar, não é mesmo? Porque o nosso povo não foi educado para pensar criticamente. Ele foi educado para ser uma ovelha obediente no mau sentido do termo. Porque tem a ovelha no bom sentido de Jesus, que é a mansuetude, a caridade, a fraternidade e a bondade. Nesse caso aqui, não. É obedecer sem contestar. Mas o único pastor é Jesus. Não há outro. Nem Paulo. Ninguém reivindicou isso na Bíblia. E a própria noção de dízimo, vem cá, o dízimo não era em dinheiro. Isso é Antigo Testamento. Era em gêneros alimentícios da agricultura e da pecuária. Então, se doavam ovelhas, por exemplo, para os sacrifícios, etc. e tal. Aí você tinha o quê? O templo. Então, no templo havia o sacrifício, né? Para Deus, segundo eles acreditavam. Os hebreus, no caso, os judeus de hoje. E tinha o sacerdócio. Então, tinha que ter o dízimo para financiar as atividades do templo. Aí perguntamos hoje, existe templo? Existe sacerdócio? Nem templo. Foi destruído em 70 depois de Cristo pelo imperador Tito romano. Então não tem templo. Se não há templo, não há sacerdócio. Se não há sacerdócio, também não há dízimo. Agora, se você quiser doar para a sua igreja, para a sua comunidade espiritualista, uma quantia, isso é permitido porque tem que pagar a conta de luz, a conta de água, né? Alguns encargos, obras sociais, mas sem estipular um valor. Uma obrigação, obrigatório, compulsivo. Aliás, compulsório e compulsivo também, né? Digamos. É isso que nós criticamos. Mas se as pessoas lessem a Bíblia, elas iriam entender que não há fundamento para o dízimo. Para a oferta, sim. A oferta continua e o próprio Jesus, quando elogiou o óbolo da viúva, a oferta da viúva, ele disse, olha, ela não tem quase nada. Então, o pouco que ela deu era quase tudo que ela tinha. Então, ela é bem-aventurada. Mais do que vocês, ricos, que doam mais, mas tem muito mais de sobra, digamos. Então, não há menos mérito em vocês e mais mérito nela. Mas não havia imposição de quantidade nenhuma. Nenhuma. Bom, então a religião como meio de vida, meio de enriquecimento, inclusive ilícito. O Diego, armazenamento. nós já estouramos o nosso tempo Habitual. regulamentar. Regulamentar. O tempo que a gente está trabalhando aí, né? Já passamos aí Sim, uns minutos. Mas, enfim, só para te situar aí, para você ir fechando, tentando fechar. vou Tá bom? fechar assim de uma maneira mais adequada então possível. Tá. E se nós formos no próprio Evangelho do Cristo, ele diz que nós devemos procurar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas, inclusive as materiais, nos seriam acrescentadas. Onde é que está aqui então Deus mercado? Desaparece. Então, sai o Deus minúsculo, entra o Deus com D maiúsculo. E no livro, para fechar assim,
O livro Céu e Inferno, capítulo 2, de Allan Kardec, da nossa codificação, itens 6 e 7, eu gostaria de fazer uma pequena referência para fecharmos, dar uma liga aqui, né? Eu li o item 6 e 7 do capítulo 2, portanto, no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina conforme o Espiritismo, em que eu traduzi dessa forma o que ali está. Muitas pessoas pretendem atingir um estado de felicidade tomadas de atitudes dissimuladas ou mesmo a peso de dinheiro. Conferem pouca importância à transformação moral através da reavaliação de comportamentos e atitudes. Esse é o verdadeiro sacrifício. Tal quadro nos impulsiona a encarar os prazeres do mundo como o verdadeiro fio condutor de suas existências. Pretendem um futuro melhor sem que abdiquem do supérfluo ou que imponham a si mesmas qualquer espécie de renúncia às coisas materiais desta vida. Por isso, não percebem que, em verdade, trabalhando por todos, elas estariam trabalhando por si mesmas e querem comprar salvação com dinheiro e fazer com que os outros façam a mesma coisa. E aí, o que ocorre? A força das instituições. Nós vamos nos modificar interiormente para que, quando os homens e as mulheres forem melhores, ou seja, os seus espíritos, o mundo se transforme. Mas sem transformar as instituições, como consta em obras póstumas, que alguns têm reservas porque Kardec não as publicou, eram anotações encontradas em seu escritório, mas esse trecho não tem como não ser de Kardec. O que ele diz? Eliminai das instituições, inclusive das religiões, os últimos vestígios dos tempos de barbárie, bem como todas as causas que alimentam o desenvolver desses eternos obstáculos do verdadeiro progresso, que bebemos com o leite, ou seja, desde crianças, e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Qual a solução? A educação moral, dos sentimentos, do bem, do belo. E só assim conseguiremos que o Deus minúsculo se afaste e se retire para que o Deus com D maiúsculo retorne e prevaleça sempre em todos os nossos corações. Amém? Assim seja. Obrigado a todos e a todas. Muito grato. Muito bem, Diego. Prazer estar com você mais uma vez aqui. É muito bom estar contigo, trazendo aí reflexões para o nosso estudo sobre esse livro tão belo, tão profundo, apesar de pequeno, né, do ponto de vista material, mas um grande livro do ponto de vista filosófico, de fazer com que a gente pense sobre Deus. Então, eu quero agradecer ao Diego, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aí até agora, nos acompanhando, e dizer para vocês que curtam, se gostaram do vídeo. Se não gostaram, também curtam do mesmo jeito, para a gente poder avançar aí na internet, tá bom? Se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, mande uma mensagem, pode ser no meu WhatsApp privado, que particular, que eu adiciono vocês lá. É 17 99708 0214. Tá bom? Fiquem em paz, então, todos e todas. Diego, um abraço. Tchau. Só um detalhe. Começa com 17, irmão. 17 é o DDD da região. Brincadeira. Mas está mudando para 38 agora. Melhor, né? Pelo menos saiu fora da praga. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem.